Salve, povo! Ó nós de novo. Galera, hoje eu tô feliz pra caramba, lógico que não menos feliz do que das outras vezes. Porque eu vou contar a história de uma amiga, uma pessoa que tem uma história de vida extremamente motivadora. Eu acho que não tem uma pessoa que pare pra conversar com ela, pra ouvir a sua história, ou melhor, que tenha o privilégio de ouvir a sua história, que não venha se emocionar e se sentir motivado. Ela ostenta hoje, dentre os muitos vários títulos, é algo que é importante lembrar que a galera só começou a conhecer da vida dela quando passaram a surgir os títulos mais famosos. Mas é uma pessoa que já viajou o mundo todo competindo, é uma mulher preta, lésbica, periférica, primeira e única medalhista olímpica na categoria boxe do Brasil, campeã, fala daí que eu esqueci de novo. Campeã mundial silver. Campeã mundial silver, ocupando que lugar no ranking? Quinto lugar do ranking Quinto mundial. lugar do ranking mundial. Se preparando para mais um título que a gente tem certeza que vem, certo? Não vou falar muito, até porque a gente ainda tem muito para exprimir dessa laranja. Galera, a história hoje é de Adriana Araújo. Bom, pessoal, tá aqui a pessoa tão esperada que o Leonardo aí acabou de falar. Sou eu, Adriana Araújo, como ele disse, uma atleta com bastante títulos relevantes. E também esqueceu de falar também da minha autobiografia, onde falo um pouco também da minha história de vida, das minhas conquistas, das minhas dificuldades, né, das minhas persistências ao rumo às minhas grandes conquistas da minha vida. Primeiro eu quero agradecer a ele por esse convite, acho que é um convite muito importante para mim, onde eu posso estar falando um pouco da minha história e com certeza servindo aí de inspiração para muitas meninas e muitos meninos, principalmente aqueles aí que estão em busca de se tornar um grande atleta no nosso país, o qual bem sei que é a dificuldade que é ser atleta no Brasil. Então aqui um pouco das minhas conquistas, como ele acabou de citar, sou campeã, eu fui bronze em Londres em 2012, tive a participação no Rio em 2016, mas como ele estava realmente encabulado, né, das minhas conquistas, onde hoje só falo as conquistas mais relevantes, mas eu fui aí 7 vezes campeã continental, prata e 8 vezes campeã continental, 12 vezes campeã brasileira, participação em 5 mundiais, sendo um deles fiquei em 5º lugar. São 256 lutas, apenas 12 derrotas. Então, e hoje, no boxe profissional, fui campeã latino-americana, hoje campeã silver na organização da WBC, que é uma das organizações mais importantes do mundo do boxe profissional. E encaminhando aí já, hoje eu sou a 5ª do ranking, 2ª pela WBC, podendo já, a especulação aí, que com fé em Deus, esse ano ainda, independente da pandemia, está disputando aí o título linear, o título mais importante da WBC. E essa aqui sou eu, Adriana Araújo. Vamos lá. Então, Drica, a gente se conhece há quanto tempo mais ou menos? Léo, acho que uns 10 a 12 anos. 10 a 12 anos, né? Exatamente. E eu me lembro que logo que eu te conheci, até então eu não sabia muito sobre você. Você chegou e tal, a gente conversou e aí você falou, poxa, eu sou lutadora e tal, a gente trocou uma ideiazinha assim, meio tímida, meio turrona, tem essa cara de mal, assustadora. Mas eu tenho um coração sentimental. Não, vamos falar sobre isso também, que só quem conhece sabe. E aí foi que eu cheguei à conclusão que eu conheci a sua mãe antes de te conhecer. Sua mãe já cortava cabelo comigo há tempo, batia o maior papo lá no salão. Eu falo lá no salão porque era no outro espaço. Exato. E eu me lembro que ela falava pra mim, rapaz, eu tenho uma filha que briga, minha filha briga bem. E quando ela falava briga bem, me associava a uma barraqueira, sacou? Brigadeira? Eu disse, rapaz, essa deve ser dessa que fica na lavagem, aí batendo nos outros, aí nas lavagens, nos pagodes da vida, aí metendo a mão no bocado. Que a bicha briga bem, viu? Briga bem. E aí quando nós nos conhecemos e tal, que a gente começou a conversar e tal, e aí você falou sobre sua mãe. Eu lembro que você mostrou uma foto dela, eu, caramba, eu a conheço. E aí você me deu a notícia que ela havia falecido. Exato. Quando eu comecei a cortar cabelo com você, foi quando eu também fiquei sabendo que ela cortava o cabelo com você. Eu já sabia que você já cortava cabelo aqui em cima, mas quando eu estava com o cabelo grande ainda, não estava com intuito ou interesse de cortar o cabelo.
E ela já, né, fazia aqueles cabelos, aqueles cortinhos bem baixinhos, como você sabe, que você mesmo, seu próprio já cortava. E eu sei que ela faleceu em 2009, foi quando eu passei a ter acesso aí ao seu salão. Aí foi que eu vim entender que ela cortava o cabelo aqui com você. Eu até achava que ela cortava o cabelo com outra pessoa, né? Mas minha mãe era uma pessoa, apesar de ela ter falado isso com você, mas minha mãe era uma pessoa, logo no início da minha carreira, ela era do contra, né? Ela não, de forma nenhuma, ela não aceitava que eu fizesse qualquer modalidade. Acho que o boxe foi um dos piores para ela, mas qualquer modalidade que praticamente fosse de homem, né? Ela não aceitava e não apoiava. De início foi o futebol, né? Eu comecei na minha carreira atlética com o futebol, era apaixonada pelo futebol, diga por sinal, já cheguei até a jogar em times como Vitória, tudo mais. Aqui na rua, não sei se você ouviu falar, antigamente tinha o Baba das Meninas, tinha o Sopão, que era o time qual eu jogava. E aí chegava o final de semana, a gente fechava aquela parte lá de baixo que ela chamava bica, né? A gente conseguia fechar ali onde todo mundo, a galera tudo do Alto Saldanha, de Campinas, ia visualizar o nosso jogo. Então assim, eram os momentos muito marcantes, felizes. E para eu jogar nesse time aí, Léo, era uma luta. Porque ela não deixava eu sair. Ela não deixava, ela sabia que eu ia jogar bola, mas ela não deixava eu jogar bola. Então, as meninas iam reunidas lá na porta, pedir a ela, pelo amor de Deus, como ela era uma das atletas principais do time, deixa a Adriana aí jogar. Então, assim, era uma luta. E aí foi que veio a questão do boxe, foi quando tive que optar entre trabalhar e estudar. Abandonei o futebol e alguns anos depois foi que o boxe entrou na minha vida. E do início, né, na minha carreira aí, durante os 2, 3 anos aí, minha mãe sempre realmente foi do contra. Ela não aceitava que eu como mulher estivesse fazendo essa modalidade, que ela não tinha parido filha para estar brigando com ninguém, né, e nem chegando em casa com a cara quebrada. Então assim, ela não aceitava, né, ela não admitia. Até que certo dia, acho que foi em 2005, quando eu tive a minha primeira luta internacional, e ali eu fui campeã, consagrei a melhor do campeonato. E com isso surgiu uma grande matéria, né, nos jornais locais aqui em Salvador. E aí ela viu, né, quem na primeira página esportiva dos jornais, a filha dela. Então ali, tanto ela como meu pai também ficaram muito felizes e alegres pela minha conquista, né, por saber que estava sendo famosa, enfim. E ali foi dali diante que realmente ela começou, né? Drica, como surgiu o boxe em sua vida? Como foi esse lance de tipo, comecei, experimentei, me apaixonei e decidi, vou viver disso? Léo, na verdade, eu nunca imaginei na minha vida realmente estar fazendo boxe. Como eu disse, eu sempre fui apaixonada pelo futebol. Apesar que eu sempre fui amante dos esportes. Fiz handebol, joguei vôlei, enfim, se você imaginar, eu já fiz. Mas boxe era uma modalidade que jamais ia entrar na minha mente ou ia entrar na minha, sabe, dizer assim, eu vou viver do boxe. Na verdade, o boxe entrou de início como estética, né? Foi apresentado por uma amiga minha, Aline Magalhães. Ela jogava bola comigo, ela deu início ao boxe. E já estava praticando ali 6, 7 meses, já quase indo para um ano aí. E uma dessas, indo para academia, ela passava pela porta de casa, ela me fez um convite. E eu já tava gordinho, né? Ela, vamos fazer boxe, vamos chamar de pia. Vamos fazer boxe pia, porque o boxe ele emagrece, o boxe ele vai fazer bem pra você, vai perder esses quilinhos aí, que sempre a gente brincava. E eu sempre rejeitava, eu dizia, você é maluca? Vou fazer um diabo de um esporte, ficava assim mesmo, um diabo de um esporte que vai chegar lá, ficar tomando porrada, apanhando dos outros, não. E antes de fazer boxe, eu sempre brincava com os meninos, jogava bola, quadrado. Eu sempre, apesar de tudo, eu sempre fui calma, mas agressiva. Eu não contava a conversa. Como diz nós baianos, né? Sempre fui sangue no olho. Porra louca. Não levava desaforo. Não levava desaforo. Né? Então, quando ela me convidou, eu disse que nada. Não. Vou tomando morro de graça, isso, aquilo, outro. Resumindo, ela me convidou aí durante 2, 3 meses. Eu rejeitei durante esse tempo todo. E um desses convites durante 2, 3 meses,
Eu aceitei. Aí eu fui lá, na época era aqui em Brotas mesmo, né? Era uma sede, que até hoje tem essa sede aqui embaixo no Cacau, Ladeira do Cacau. E o treinador na época era o Rangel Almeida, que na época também era muito falado. É, eu, particularmente, eu via muito falar dele, porém não era uma fala bem positiva, né? Então aquilo ali também já me entristecia, já me impedia de ir fazer boxe, principalmente com ele, né? Disse que nada, eu vou fazer boxe com um cara que é brigão, que isso aqui, outro, o que eu vou aprender? Ficar brigando no meio da rua? Eu digo não. Mas enfim, uma dessas aí eu peguei, fui, tive a oportunidade de ir lá, como você disse, cheguei lá toda rançuza, toda fechada, né? Ele falou comigo, ele veio fazer, eu disse não, esse vídeo só olhar. Aí eu olhei, fiquei olhando como é que era, tudo. Aí acho que no segundo dia que ela foi, acho que era na segunda, e quarta e sexta, aí na quarta-feira eu fui novamente e comecei a praticar. Cara, no segundo dia, na outra semana, na outra quarta-feira, eu já estava aprendendo, já estava fazendo coisas que ela já tinha um bom tempo não fazia. Resumindo, a facilidade que eu tinha de aprender era tão grande, foi que quando ele chegou pra mim, o próprio Rangel chegou pra mim e falou assim, ó, você tem a maior facilidade de aprender. Se você quiser vir, você treina de graça, porque tinha que dar uma quantia, né? E nessa época eu não estava trabalhando. Você não precisa pagar, você treina de graça, porém, se você quiser lutar, eu boto você pra lutar. Eu disse, tá bom. O lutar não era o que eu queria naquele momento, mas o que eu queria realmente era aprender, né, a modalidade. E aí fui galgando, Léo, fui caminhando aí, querendo realmente aprender. Mas o intuito de querer realmente aprender, daí em diante, foi com 3 meses. Foi quando eu já estava já bem madurinha já na questão da modalidade. E aí ele colocou para fazer sparring com um dos meninos. Na época era 2 irmãos, que era Léo e Márcio. E aí eu fiz sparring com um deles, no caso o Léo. E eu lembro que o primeiro e segundo round eu bati muito nele. Aí no terceiro ele sentiu a mão. Eu, em vez de dar continuidade, apesar de eu não ter tido maturidade, ele acabou se restabelecendo da pancada, voltou, e nessa que ele voltou, ele me bateu muito, cara. E escorpiano que é vingativo, bom escorpiano é aquele que é vingativo, né? Eu, como não queria ficar por baixo, eu disse não, agora eu vou aprender boxe. Então assim, eu passei realmente a treinar, era segunda, quarta e sexta, eu passei a treinar todos os dias com ele, com o Rangel, e treinava 2 turnos. De manhã cedo, 6 horas, e à noite às 19 horas. Por quê? Para desenvolver mais a minha questão técnica, para poder descontar as porradas que eu tinha tomado dele. Terrível. E aí fui. Fiquei treinando aí praticamente quase 2 meses, e aí, depois desses 2 meses, Rangel novamente colocou sparring com ele. Até então, sem apoio nenhum da família, né? Sem apoio nenhum. Nossa, ao contrário, minha mãe, às vezes nessas pancadas que a surra que eu tomei, chega com a boca toda partida por dentro, né? Isso aqui é arranhada, boca partida por dentro. E aí, cara, minha mãe quando viu, eu lembro como hoje a cena. O que é isso, minha filha? Eu disse, acho, minha mãe, foi fazendo um contato na academia. Você vai sair dessa porra. Isso não é coisa de mulher, entendeu? Você não tem que estar tomando murro de graça de ninguém lá dentro. Você vai sair disso. Eu não pari filha nenhuma pra estar tocando pau com homem, não. Você vai sair. Eu disse, minha mãe, fique tranquila. Aí, fiquei, né? Você não vai sair daqui hoje. Era no outro dia. Aí, no dia que eu peguei, botei gelo, tudo. Aí, quando foi no outro dia, você vai treinar? Eu digo, minha mãe, eu vou. Eu gosto do que eu tô fazendo. Eu vou treinar. Ela, você tem certeza que se você chegar com a cara quebrada, eu não vou cuidar mais. Tá, eu peguei e fui. E aí, foi tomando gosto dela. Fui indo, mesmo contra a vontade dela. Daí diante, com 8 meses, foi que o Rangel me fez o convite. Ele olhou pra mim e falou assim, Adriana, você tem a maior probabilidade de ser campeã mundial. Só que aqui eu não tenho mais estrutura para te oferecer. Tipo, tava desenvolvendo muito, já tava muito melhor do que muitos meninos que já tinham lá com ele 3, 4 anos. Eu já tava batendo nos meninos que já tinha esse tempo todo. Ele, ó, eu vou te levar pra Champo e lá você vai ter uma pessoa que vai te ajudar a desenvolver mais, né? Você vai ter mais maturidade no que você está fazendo. E assim ele fez. De início eu rejeitei também, porque na verdade eu queria ficar com ele, né? Tipo, tinha essa questão da fidelidade. Eu comecei com ele
e vou terminar com ele, né? Então, eu não queria ir, fiquei rejeitando tudo. Ele, não, a gente vai. E aí foi que ele marcou um dia pra gente ir lá pra Champo. Lembro como hoje, Léo. A gente tava sem transporte nenhum. E aí a gente só tinha conseguido 3 transportes, cara. O que foi que ele fez? Eu fui com ele de ônibus, né? Como tinha só 3 transportes, alguém tinha que vir andando. Aí eu lembro que a gente foi lá na Champ, fiz o teste, que na época é chamado de teste. Fiz o teste com uma das meninas que já tinha 5, 6 anos de boxe. Era campeã brasileira, que era a Joseane. E aí foi um sparring, assim, eu por ser nova, só tinha 10 meses, né, de boxe. Acabei levando bastante vantagem, aí foi que comecei a dar início à minha nova jornada na Academia Champ com o professor Dória. E aí Dória ficou louco, não, pode deixar a menina aí, qualquer coisa em relação ao transporte eu ajudo ela. E ele começou a conversar com o Rangel. E aí na volta, cara, eu vim de ônibus e Rangel veio andando. E aí comecei essa minha nova jornada, né, como atleta. Foi aí que dei início realmente a dizer assim, não, eu vou viver disso, eu quero isso pra minha vida, né? Vou dar prioridade a esse esporte. Desde quando a gente se conhece, eu sempre observei, falei no início, a gente se aproximou bastante, né? E eu percebi que você passou por vários altos e baixos na sua vida. Eu acho que a primeira grande perda foi a perda dos pais, né? Seus pais faleceram. E eu me lembro que, eu acho que um dos seus objetivos, quando a gente conversava, uma das intenções era fazer com que eles se sentissem orgulhosos. Você chegou a conseguir isso? Você sentia isso? Em algum momento você chegou a... Como é que eu posso falar? É até um assunto assim que até hoje eu ainda sinto muito, sabe, Léo? Como eu disse, Léo, foi uma nova jornada na minha vida aí. E isso foi em 2000. Em 2005 comecei a ganhar os primeiros títulos, né, no boxe, que foi em 2005, que foi o Pan-Americano. E ali eu vi a probabilidade de realmente eu ter um retorno bom financeiramente falando, para poder realmente ajudar minha mãe, meu pai, principalmente minha mãe, porque ela sempre foi do contra, né, em relação à modalidade que eu fazia. E ali do lado eu queria mostrar para ela que era aquilo que ela não queria, que ia dar realmente uma boa situação de vida para ela. E meu pai começou acho que foi em 2007, meu pai acabou falecendo primeiro, né? E ali ainda eu não tinha dado realmente o que eu queria dar a ele, para ele ver, né, o retorno financeiro. E em 2009, logo seguido também, veio minha mãe também a falecer. Não tinha como, porque o boxe feminino passava também por maior dificuldade. O boxe feminino também aí nessa época, durante até 2010, não era olímpico. Então, durante toda a minha trajetória aí, infelizmente, eu não tinha nenhuma ajuda de custo, não tinha patrocínio. Na verdade, eu tinha que trabalhar para custear, né, todo o meu treinamento, toda a questão aí de ir para academia. Muitas vezes eu ia andando, então muitas vezes eu tinha que estar trabalhando para poder estar custeando. E infelizmente, durante essa trajetória aí que meus pais estavam vivos, não tinha como dar o retorno financeiro, dar uma casa melhor a ele, essa questão também do carro para poder ele se locomover melhor. Eu vim ter um retorno no boxe, Léo, foi depois das Olimpíadas de Londres, né? Isso foi em 2012. O boxe feminino entrou nas Olimpíadas em 2010 e durante toda essa trajetória o boxe feminino nunca foi bem assistido. Né? Eu vou te interromper de novo porque eu não vou partir para essa parte, acho que eu ainda não cheguei lá. Uma das coisas que eu sempre observei em você também é que você foi uma guerreira na vida, né? E parece que você sempre gostou de buscar as coisas, os meios mais difíceis. A gente conversou uma época sobre a questão sobre questões sexuais, né? Sobre a sua, eu não gosto de chamar de opção, sobre a sua situação quanto mulher e lésbica no caso. E você chegou a me falar também que foi uma luta dentro de casa. Eu acho que essa batalha aí chegou a ser mais dura do que as batalhas no ringue. Sim, com certeza.
Com certeza. Léo, acho que você falou uma coisa assim, que eu gosto das coisas mais duras. Não é, cara. Eu sempre pergunto a Deus, eu não sei se é porque eu tenho costa larga, não sei se ele sabe realmente porque eu tenho essa força interior que eu consigo ressurgir, né? Geralmente, quando a gente conversa muito, eu sempre falo que eu sempre, quando as pessoas pensam que a Adriana já foi, a Adriana ressurge realmente das cinzas. Eu vi isso algumas vezes. Né? Várias vezes já aconteceu isso na minha vida. E eu, na verdade, eu sempre pergunto a Deus o porquê que pra mim tudo tem que ser na base da luta, realmente da dificuldade. Mas mesmo assim, realmente consegui vencer. Em questão da minha opção sexual, minha mãe também era algo que minha mãe era totalmente contra. Minha mãe não aceitava. Eu lembro que hoje a gente tem um casamento já de 15 anos aí, eu e Mara. Eu lembro que quando Mara começou na verdade, ela nem ia na minha casa, porque minha mãe não aceitava. Ela dizia que a casa era dela e não queria brega nenhuma na casa dela. Então, eu como filha, eu respeitava. E aí eu tinha aí uns 17, 18 anos, 19 anos praticamente aí já. Porém, com toda a formação do que eu queria da minha vida, do que eu queria ser e do que eu queria projetar dali diante. Na verdade, com 11 anos eu já tinha tudo isso em mente. E uma era essa questão, né, da minha opção, era o que eu queria na minha vida, já tinha decidido que era com ela que eu queria ficar. E aí eu perguntei a minha irmã, já que minha mãe não aceitava, perguntei a minha irmã, a mais velha, ela também não estava muito feliz de ficar em casa, né, por causa de certas situações que estavam acontecendo com ela. E aí ela tinha dito que iria alugar uma casa. Aí eu disse a ela, peguei o gancho, né, também, né, peguei o barco. Eu disse, Cláudia, você deixa eu morar junto com você? Ela, pode vir morar comigo. E aí foi que eu fui morar com ela. Na verdade, na época era ela, eu e meu sobrinho, o qual também faleceu, acabei perdendo também em 2010. Foi outra perda muito difícil pra mim. Eu me lembro, interrompendo um pouquinho a parte do ir morar, eu me lembro que era uma situação que mexia muito com você. Eu me lembro que quando aconteceu, ou melhor, né? Lógico, depois de algum tempo, quando nós nos conhecemos, no caso, era um assunto que você sempre... Eu me lembro que te comovia demais quando você falava dele. Até porque rolou a situação e você depois ficou sabendo de outra situação, mas eu acho que você chegou a presenciar, chegou a vê-lo vivo antes de matarem ele, né? Sim. Na verdade, Léo, apesar do lado que ele escolheu pra vida dele, meu sobrinho foi criado também com minha mãe. Isso é uma coisa que minha mãe em vida soube fazer muito bem, criar os filhos dela. Somos em 6, né? São 3 mulheres e 3 homens, e graças a Deus todos eles são trabalhadores, pessoas do bem, pessoas que buscaram realmente viver realmente a melhor forma possível a sua vida. E ele, infelizmente, acabou se trajetando por um caminho errado, né? Acabou vivendo no mundo do crime. E cara, a gente como família, infelizmente, a gente não sabia de nada, a gente nem acreditava, até porque ele dentro de casa era um amor de pessoa, uma pessoa maravilhosa, né? Eu convivi muito tempo com ele, como eu tinha dito. Passei a morar, ele e a mãe dele. Então era um menino que sempre respeitava, sempre nunca foi de levar nada, até porque eu não aceitava, né? Apesar que só morava eu e a mãe dele, mas só que lá tinha ordem. Eu sempre dizia isso a ele. Então assim, a gente não tinha nem noção da gravidade do problema dele. E com isso, quando eu morava aí com minha irmã, minha mãe às vezes ia lá visitar a gente. E nessas vezes que ela ia lá visitar, Mara tava lá. Cara, minha mãe não aceitava de forma nenhuma. Quando eu via a situação, minha mãe subia, voltava pra casa, sabe? Então aquilo ali me deixava muito mal, me incomodava, porque não era o que eu queria, né? Eu queria também realmente minha mãe presente, mantendo, né, aquele carinho de mãe como sempre foi, mas ela não aceitava e eu precisava também, né, viver minha vida. E com isso, essa questão também do meu sobrinho, minha mãe também não sabia da situação dele. E sorte, Léo, na verdade, foi que minha mãe foi primeiro, né, aconteceu que minha mãe veio morrer primeiro, e ele logo em seguida, em 2010, também veio, na verdade não foi nem a falecer, né, que tiraram a vida dele. Acabaram que ele foi assassinado. E aquilo ali realmente foi muito duro. Pra você ter ideia, eu senti a morte dele. Eu estava no jogo sul-americano, em Medellín, na Colômbia. E eu lembro que a gente tinha viajado
E aí na segunda-feira já comecei uma semana muito triste, sabe? Uma semana assim de angústia dentro de mim. Eu lembro que numa quarta-feira uma amiga minha, Andréa, ela ligou pra mãe dela lá em São Paulo, de lá. E a mãe dela, ao invés de querer falar com ela, quis falar comigo. Disse, ó, Adriana, você vai precisar ser muito forte. Você precisa se pegar muito com Deus, ter muita força, porque as coisas não vão estar boas pra você. Nossa, Léo, quando ela falou isso, cara, eu ali fui saber mais ainda, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo, eu jamais imaginaria que ia acontecer algo agora com ele, né? Porque até então eu não sabia da gravidade da situação que ele estava vivendo, do problema que ele estava trazendo para ele. E aí, disputei a competição, fui campeã, chegamos dia 29, cheguei dia 29 em São Paulo, aí imediato comprei uma passagem para outro dia, dia 30. Vim para Salvador no dia 30, foi a primeira pessoa realmente que eu vi, foi ele, 8 horas da manhã. Eu sempre trazia presente para ele em relação roupa, você vê que ele era bem vestido, bem cheiroso, porque eu sempre tava dando coisas para ele realmente não evitar de estar se envolvendo com coisas erradas. Mas enfim, acabou que isso não foi o suficiente, né? A criação, a educação que ele teve não foi o suficiente para ele, infelizmente, ir pro lado errado. E como foi no outro dia que aconteceu aí a fatalidade de ter perdido a vida dele. Então essa foi a segunda maior derrota, né? Foi a terceira, né, Léo? Porque até então aí eu já tinha perdido também meu pai. Sim, né? sim. Perdi meu pai aí, foi o primeiro a ter Então vindo, foram as maiores 2007. dores da sua vida, né? Foi uma das maiores. Olha, Léo, Foram as maiores dores. eu acho que, eu não vou dizer que foi uma das maiores dores, porque não sei se você vai tocar nesse assunto, mas pra mim acho que Vou. eu acho que uma das maiores dores realmente que eu tive na minha vida foi quando eu fiquei fora da seleção, logo após a conquista de Londres. A gente ia partir para isso aí, Driga. Até porque eu estava falando dos altos e baixos, da sua capacidade de recuperação. Eu me lembro que você teve um primeiro campeonato, né, e que você perdeu, foi desclassificada por algum motivo. E eu me lembro que... Acho que foi em 2011. Isso, e eu me lembro que eu me irritei com um rapaz que ele chegou lá no salão para conversar, e ele fez um comentário. Foi a primeira Agora, derrota que eu tive. a porra sai daqui, vai pra fora, vai pra perder, fazer o país passar vergonha. Eu disse, como é, seu idiota? Eu me lembro que eu falei, eu digo, você é um babaca, você já fez o que de sua vida e tal? E eu me lembro que você voltou meio triste, lógico, né? Chateada, e aí, infelizmente, né? O brasileiro ele não valoriza o que tem. E eu me lembro que algumas pessoas falavam como se sua carreira tivesse acabado. O brasileiro tá acostumado já foi, perdeu e tal. E eu me lembro que logo que você voltou, passou rápido também o período da tristeza. Eu percebi isso. E logo você já estava treinando de novo. E aí eu me lembro que teve uma outra competição, foram, não sei quais foram os jogos, mas eu me lembro que você foi e já foi campeã de novo. E aí começou de novo. Aí eu observava e disse, caraca, ela se recupera rápido. Na verdade, Léo, como se você for parar para analisar, eu perdi meu pai em 2007, minha mãe em 2009 e meu sobrinho em 2010. Durante essa trajetória toda aí, mesmo com a perda deles, que pra mim foi uma perda realmente muito bruta na minha vida, eu continuei lutando. Eu lembro que logo após a morte de meu pai, eu tive uma competição que foi no Equador, em Guayaquil, que foi o Pan-Americano de Boxe. Eu lembro que Otílio, que era o dirigente do boxe feminino na seleção, ele não queria que eu fosse. Eu disse, não, Otílio, se você não permitir que eu vá, aí que eu vou realmente me afundar. Então, o boxe, as minhas viagens, é o meu refúgio. Sim. Sabe? Era onde eu me sentia livre em fazer aquilo realmente que eu amava, mesmo com a dor que eu estava sentindo em relação à perda deles. E a morte de minha mãe também, que foi muito dura pra mim, mas de outro lado também eu estava esperando até mesmo pela situação que ela estava vivendo, sabia que esse momento ia chegar, apesar que a gente nunca aceita, apesar que a gente nunca sabe nem o dia nem a hora. Novamente as minhas viagens foram os meus refúgios para poder me superar. A do meu sobrinho também. E eu lembro que foi os Jogos Pan-Americanos de Boxe, que foi em Guadalajara, foi onde surgiu a minha primeira derrota. E realmente o que aconteceu ali dentro não foi nada até relacionado às mortes deles, porque até então
eu já tinha vivido já o luto deles, né? Eu já tinha superado as perdas dele. Na verdade, tudo ali foi mais a questão interna com a seleção. Porque assim, essas galera que critica, até mesmo aqui que você falou que nunca vivenciou, até mesmo são pessoas frustradas, né? Que não conquistam nada na vida e acaba criticando, principalmente nós atletas brasileiros, porque ser atleta no Brasil, cara, não é fácil. Como eu te disse, são uma trajetória muito boa, de grandes conquistas, mesmo com toda a dificuldade. Atleta como eu não tem patrocínio até hoje. Sim, e quando eu falo guerreira na vida, Drica, é exatamente analisando toda essa... Porque, tipo, você nunca teve apoio. Eu me lembro que você tinha que lutar e trabalhar para conseguir se manter lutando. Mas aí vamos partir para a parte mais... Eu acredito que seja a parte mais dramática na sua carreira. Esse que a Adriana passa para uma nova competição mundial, né? Olimpíadas de Londres. Olimpíadas de Londres. E eu me lembro que foi uma tensão e todo mundo muito nervoso. Esse horário eu lembro que eu não cortava cabelo, eu tinha que assistir e tal, né? Até porque a gente acaba sentindo parte da situação, no caso, pelo fato de conhecer a pessoa, de entender as necessidades, né? E a gente já estava bastante próximo, né? E quase batendo na TV junto. Enfim, a Adriana aí conquista a medalha de bronze. E aí o mundo todo volta os olhos para Adriana, né? Toda a mídia do Brasil voltada para Adriana, só se falava Adriana Araújo. E a Adriana chega na hora da entrevista na coletiva, a Adriana vai lá e desaba, né? Desabafa, coloca tudo para fora. E eu me lembro que você expôs tudo. Na hora que você começou a expor tudo, que você expôs o técnico, que você expôs o presidente. O presidente da confederação, é assim que chama? A Confederação Brasileira de Boxe. Brasileira de Boxe. E você expôs de uma maneira grave, porque você começou a expor coisas que o mundo não sabia. Naquela hora eu fiquei extremamente orgulhoso, né? Caralho, que mulher. Mas logo na sequência veio o medo. Eu disse, e aí, depois daí vem o quê? Depois daí vem o quê? E as consequências quais serão? Drica, quais foram as consequências que aquele ato de desabafo, eu não vou falar de coragem, desabafo lhe trouxeram negativamente? Então, que pra mim, eu tinha que soltar realmente no momento certo. Então, eu já estava vivendo internamente, né, onde essas pessoas se criticam, ela não tem nem noção o que um atleta... Muita gente vê a questão da confederação, vê, deve ser um paraíso, deve ser muito foda estar lá dentro, deve ser uma estrutura de fuder estar dentro da seleção brasileira. Eu convivi 2, 3 ciclos na seleção, e o que pra mim o que era mais foda eram as viagens, né, que ali eu tinha a oportunidade de aprender muito, né, nas viagens, adquirir maturidade nas lutas, também a questão cultural, apesar que eu não conseguia viajar muito, não conseguia sair muito nessas viagens para poder conhecer esses países. Então era mais isso, porque infelizmente a seleção em si de boxe era um inferno. Para mim eu não sabia o que era pior, se era estar dentro da seleção ou longe da minha casa. Então assim, era um inferno constante, sabe? Pra você ter ideia, início de 2012 eu quase fiquei com um princípio de depressão. Então, como eu sempre fui muito de expor, de tirar, eu fazia isso para realmente não passar por certas depressão, por certas coisas dentro de mim. E aí, cara, o momento das Olimpíadas, eu vi ali que era um momento que eu tinha que realmente explodir, largar o doce mesmo, sabe? Expor tudo aquilo que ele já vinha fazendo desde 2010. E o principal, tentar trazer realmente melhorias pro boxe, em geral. Entendeu? Era algo que ninguém sabia, Léo. Era algo meu, sabe? Era algo interno. E fora aquela questão, né? De mostrar pra ele e dizer a ele, cara, eu sou foda. Eu não caio aqui nessa porra aqui de paraquedas. Né? Porque eu lembro que em 2010, esse mesmo presidente ali fez uma reunião. Ele foi o cara que olhou pro minha cara e disse, você é uma merda. Sabe? Aí, imediato, eu revidei, disse, não, merda aqui é você, incompetente, entendeu? Eu fui campeã, você se apoderou dos meus resultados, está dizendo que eu sou merda? Olha meu currículo. Então, assim, já vi uma perseguição da parte dele para comigo desde 2010.
né? Então ali eu vi que era um momento de eu expor tudo que realmente estava acontecendo, que as pessoas soubessem quem era ele e principalmente os órgãos que regiam o esporte brasileiro, que era o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, que até então eu achava, né, que realmente tomava conta e iria fazer realmente alguma coisa, e o Ministério do Esporte, né? E aí foi que realmente eu optei de largar o doce. Eu vi também ameaça por um dirigente do COB, onde ele estava ciente que ia existir alguma coisa da minha parte, de eu ia expor alguma coisa. Ele internamente, logo após a medalha, ele me ameaçou que se eu falasse alguma coisa, tudo meu ia ser cortado. Isso foi o dirigente do COB, cara. Caramba. Dirigente do COB. Eu disse, beleza, pode cortar tudo, cara. Mas isso que tá aqui dentro de mim não vai ficar preso. Ele vai ter que ser exposto. E aí foi que na primeira oportunidade, primeira entrevista, eu já comecei. Lepo, né? E, cara, eu lembro que quando cheguei aqui no Brasil, foi um burburinho realmente muito grande. E aí ele começou a planejar, né, de que forma ele iria me tirar. Não me tirou logo. Eu lembro que eu fiquei, isso foi em agosto. Eu lembro que eu fiquei setembro, outubro e novembro e dezembro recebendo normal, né? E o que foi que ele fez? No ano que vinha, o que foi que ele fez? Todos os atletas, eu era para ser uma das para ser chamadas novamente, né? De janeiro, 13 de janeiro, 5 de janeiro era para ser chamada a regressar para a seleção. E aí foi que ele me cortou usando a questão que eu estava com sobrepeso e não tinha condições de representar o país. Ele achou esse argumento, né, esse artifício, para poder realmente me punir, né? Como ele não ia poder falar de caras assim, ó, eu tô tirando ela porque ela expôs tudo, porque ela falou de mim, porque ela me criticou, porque ela fez isso, entendeu? Ele usou esse argumento dizendo que eu estava fora do peso. Isso é normalmente normal para nós atletas que está regressando depois de um final do ano, né? Então, todos os atletas, sendo ele de qualquer modalidade, onde ele se apresenta a sua seleção, ele está totalmente fora de preparo tanto físico, né, como técnico, e a volta para a seleção é ali onde vai retomar novamente, se enquadrar ao perfil que é exigido, né? E aí eu fui punida, Léo, me cortou meu salário de quase aí 20 mil na época, fui cortado o salário, fui impedida de disputar minhas competições, e o pior de tudo, né, cara, ele me tirou daquilo que eu mais gostava, cara, que era subir aos ringues, de mostrar realmente o meu trabalho. Isso aí foi um ano e 8 meses. Isso que até hoje ainda isso ficou muito marcante na minha vida, Léo, porque eu sei o quanto eu ralei pra estar ali, pra chegar àquele momento, sabe? E ser contemplada. Acho que o país permitiu que eu fosse contemplada daquela forma. Como eu tinha dito, ele era apenas um presidente, cara, mas eu sabia que existia tanto o COB como o Ministério do Esporte que poderia intervir com aquilo, entendeu? E com isso também, os atletas que deveriam se unirem, não se uniu. E ali eu fui punida, cortaram tudo que era meu. Posso dizer assim que nem a morte dos meus pais foi tão difícil na minha vida para superar tudo aquilo, do que essa distância que eu fiquei durante 1 ano e 8 meses longe dos ringues. Foi um momento assim que fiquei quase, peguei um princípio de depressão. Mara, a minha esposa, foi uma pessoa que me ajudou muito a superar esse momento difícil. Foi um momento que ela teve que ter muita paciência comigo, porque tinha vezes que eu ficava muito fodida dentro de casa, sabe? E ali eu vi que realmente a pessoa que estava comigo, abaixo de Deus, foi a pessoa que me ajudou muito a superar. E aí eu lembro que eu recebi uma ligação depois de 1 ano e 8 meses do Gabriel. Gabriel foi um ex-treinador também da seleção que muitas vezes foi punido, muitas vezes foi, posso dizer assim, punido, essa acho que é a palavra, porque também
era contra a gestão, né, desse cidadão, esse militante aí que veio para poder destruir realmente a modalidade. E ele tinha conversado com os pessoal lá do Ministério, e assim, Léo, e até as Olimpíadas aqui no Rio 2016. E no Rio 2016, o Ministério do Esporte estava investindo, né? Então, eles precisavam de atletas que realmente ia dar resultado pro país. Eles não iam investir tanto dinheiro se o país não tivesse realmente um retorno de resultado. E no boxe menino, eu era a atleta, eu posso dizer assim, com grandes chances de trazer resultado para o Rio 2016, ser medalhista novamente. E aí foi que o Gabriel conseguiu conversar com o secretário, que na época era o Ricardo Leise. E aí foi que surgiu aí o convite de fazer uma reunião com o secretário, juntamente com o pessoal do COB, isso depois já de 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, fora da seleção. E esse cidadão, que era o presidente, né, e toda a cúpula da CB Box, que era a seleção, que era o técnico e o dirigente. Eu disse a ele que eu aceitava. De início eu não aceitei, não. Porque ele disse que se precisasse eu pedir desculpa, que eu tinha que pedir isso. Rapaz, não. Eu não vou sair daqui para poder ir para aí pedir desculpa nenhuma. Que diga por sinal, quem prejudicou a minha vida foi ele. Quem foi prejudicado aí sou eu. Eu não fiz nada nele. Tudo que eu falei foi verdade. Entendeu? Agora, se eu tiver a coragem de falar e vocês não estão tendo a capacidade de intervir o que ele está fazendo comigo, não posso fazer nada. Diga, te interrompendo de novo, uma perguntinha. Você chegou a observar uma certa segregação pelo fato de ser preta, pelo Sem fato sombra de ser de lésbica? dúvida. Você acha que isso de alguma maneira te prejudicou? Sem sombra de dúvida, Léo. Foi prejudicada de alguma maneira por esse motivo? Sem sombra de dúvida. Não só por isso, eu falo não na questão do presidente para comigo. Eu acho que a questão do presidente para comigo é pelo fato de eu ter realmente relatado a verdade em público. Entendeu? Até porque o cara era militar, e sabe que militar ele não aceita, né? Ser contrariado. Mas eu acho que em relação principalmente do COB, que era o órgão maior que poderia intervir, com certeza. Eu garanto que se fosse as patricinhas, como eles têm lá como vitrine, que são atletas que não têm nenhum resultado de expressão, mas são as vitrines, né? Que a sociedade... Dentro do padrão que é exigido, né? Branca, bonitona, entendeu? Acho que não falo nem questão tanto da opção, mas por ser branca, cabelão louro, os olhos azuis, com certeza eles teriam brigado e impedido essa exclusão da minha pessoa como atleta. Mesmo que você sofreu como Exatamente. atleta, como porque ser humano. O COB, ele poderia intervir isso. Entendeu? O COB é o poder maior acima da confederação. Então ele poderia intervir. Porém, o COB permitiu essa punição, né, a qual me prejudicou, porque eu fiquei 2 anos fora de competições importantes. E para um atleta de alto rendimento, isso aí custou muito caro para a minha vida. Né? Mesmo eu voltando aí 1 ano antes para as Olimpíadas do Rio, foi pouco. Foi pouco porque eu tive que fazer realmente um trabalho psicológico dentro de mim, voltar a confiar no meu trabalho, voltar a acreditar que tudo ia dar certo, mas foi pouco tempo. Né? E fora que a perseguição que ainda continuou, mesmo assim sua pergunta ia ser exatamente essa. Nesse período do retorno, Drica, ele tentou de alguma maneira te desmotivar? Várias vezes. Te levar a acreditar que você não seria capaz e... Várias vezes, assim. A questão, Léo, que ele não vinha diretamente, mas ele tinha os seus capanga para poder, que eram os técnicos. Né? Eu lembro que nessa reunião que a gente foi, um dos técnicos, o Aires, cara, ele falou tanta coisa que o secretário pediu que ele falasse, né? No caso, o presidente pediu que ele falasse, contra a minha pessoa, o porquê que eu estava fora da seleção. E ele me levantou tanto falso, e que eu naquele momento, por ser até explosiva, por ser uma pessoa
eu pedi a Deus tranquilidade e paciência para poder eu não realmente expor o que realmente era, o que era a verdade. E ali ele tinha dito, eu lembro como hoje, ele tinha dito que eu era uma atleta indisciplinada, que eu não treinava, que Perverso. foi. Não, eu passei poucas e boas, cara, naquela seleção. E eu lembro que ele falou tudo isso e eu continuei com toda a serenidade que Deus me deu naquele dia de ficar calada. E aí foi que o secretário depois me pediu a palavra para falar em relação do que ele estava falando. E a única coisa que eu disse ao secretário foi: secretário, para o senhor chegar hoje aqui como secretário, o que você teve que fazer? O que você teve que abrir mão? O que você teve que se dedicar para estar aqui hoje? Ele, pô, Adriana, muitas coisas. Aí eu lembro que eu tinha feito um dossiê sobre a minha carreira, sobre a minha vida. Eu disse a ele, tá vendo aqui? Aqui é o resultado maior que eu tenho, mas tá vendo isso aqui? São mais de 200 lutas, tudo isso aqui de resultado positivo. Você há de convir que um atleta que tem todo esse resultado, o principal, ser medalhista olímpica, você acha que uma pessoa dessa não treina? Você acha que uma pessoa dessa é preguiçosa? Ele não, de forma nenhuma. Tipo assim, o que eu usei contra ele, a resposta para ele, foi o suficiente para entender que ele estava me levantando falso. E aí a única coisa que eu disse a ele foi, eu disse, Aires, eu creio que esses momentos que você está dizendo aí que eu não gosto de treinar, eram os momentos que você saía para beber, nessas viagens, e nos largava lá sozinha, onde ali eu tinha que muitas vezes me virar sozinha, para dar peso, para estar bem, para chegar lá e voltar campeão. Então assim, é feio levantar falso com as pessoas. Entendeu? Então assim, Léo, na verdade, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre pedi a Deus essa questão da serenidade, de ser forte. Mas chega um momento na nossa vida que é tanta força que a gente usa, Sim. né, que... Como ser humano tem hora que o peso é demais, eu super entendo. Driga, voltando um pouquinho para o retorno das Olimpíadas. Adriana, primeira medalhista olímpica do Brasil, primeira e única medalhista olímpica do Brasil, né? Boxe feminino. E aí o primeiro comentário é: Adriana está rica, tá cheia de dinheiro. Mas eu me lembro que teve Você ouviu muito isso, hein? Muito, o tempo todo. Tá rica, eu só fazia rir, tá rica. Agora vai pular fora do Alto do Saldanha, não vem mais aqui e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que, tipo, você poderia, de fato, lógico, na época, ter saído do Alto do Saldanha, ter... Mas eu me lembro que a grana que você ganhou, é algo que é importante, eu não sei se você... Eu acho que você não fala muito sobre isso, no caso. Mas acho que é algo que é importante já registrado. A grana que você ganhou, eu me lembro que você poderia ter comprado um apartamento e tal. Eu me lembro que você investiu na casa dos seus pais. E você fez algumas casas, né? Pra sua família. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bora. A sua relação com as suas irmãs, a sua relação com a família. Porque apesar de ser a mais nova, de ser a caçula, você meio que adotou as suas irmãs, seus sobrinhos. E a grana que você ganhou, no caso, você investiu na sua família. É um assunto até ligado pra mim também. É óbvio, Léo, essa questão aí de ficar rica, realmente pelo que eu fiz pro meu país, realmente são resultado de grandes expressões que eu tenho consciência como atleta e já vivenciei. Se eu fosse qualquer país de primeiro mundo, qualquer país que realmente respeita e adota o atleta como profissional, como Estados Unidos, Rússia, com certeza eu estaria rica, estaria muito bem de vida, porque são quase 20 anos dedicada ao esporte brasileiro e dedicação com grandes relevâncias de resultado. Então, sem sombra de dúvida, se eu não fosse brasileira, né, eu estaria realmente com um poder aquisitivo muito bom, o qual eu venho dando continuidade e buscando, né, hoje no boxe profissional. E realmente o pouco que eu consegui, que era os patrocínios que vinha direto pela confederação, que era outra coisa errada que existia, né? Que a grana dos patrocinadores vinha pela confederação. Então quando chegava na nossa mão, chegava isso, mas chegava na nossa mão isso.
né? Então era muito pouco. Eu não sei se você lembra no início da conversa que era algo que eu sempre quis entrar. Eu vi o esporte, o meio, o método de eu mudar de vida e ajudar minha mãe era o esporte, né? Então eu vi nesse momento aí, quando eu comecei a ter retorno financeiramente, não era muito, eu juntando tudo do que eu recebia, 2.500 da seleção, direto, esse 2.500, Léo, não era nenhum valor principal, eu recebia menos do que os meninos, e eu era a atleta que mais tinha resultado, muito mais do que os meninos, mas eu recebia menos. Por ser mulher. Por ser mulher. Bom, Léo, como eu te disse, apesar de eu ter já me consagrado com grandes resultados, eu era uma das atletas, na verdade, o boxe feminino ganhava bem menos que o masculino, né? Então, tipo assim, os meninos que não tinham nenhum resultado de relevância, ganhava aí um valor de 4 a 5 mil e eu a metade do valor, que era 2.500. E olha que eu já tinha grandes resultados, como tinha dito, já era campeã continental, campeã sul-americana, e mesmo assim tinha essa diferença descomunal, né, de pagamento. Fora a questão também que o boxe feminino naquela época não era assistido, né, da forma que deveria ser. O boxe feminino sempre ficava atrás do boxe masculino. A gente não tinha um treinador fixo, a gente não tinha uma planilha de treinamento fixo para o boxe feminino. A gente sempre ficava na espera o que ia fazer com o masculino para empregar também no boxe feminino. Então, assim, era uma luta diária, né, constante, até mesmo nessa questão de dificuldade, onde várias vezes tinha que superar. Muitas vezes eu corri atrás das minhas melhorias em relação à parte técnica, né? Eu lembro que as quarta-feiras era dia de descanso, mas toda quarta-feira à tarde eu saía da seleção, treinava de manhã na seleção e à tarde eu ia em outra academia lá em São Paulo mesmo, à procura de novas técnicas, né, novos conhecimentos para poder estar ali melhorando a cada dia. Então, a minha vontade, a força de vontade foi um dos motivos a tanta conquista na minha vida. E mesmo com dinheiro pouco, né, mas eu consegui guardar uma quantia, foi o suficiente. Foi quando eu cheguei aqui em Salvador, como eu tinha dito, era algo que eu queria mudar realmente a vida de minha mãe, mas como ela já não estava mais em vida, né, eu acabei agraciando, né, as minhas irmãs, principalmente minha irmã mais velha, que era a qual me ajudou muito na época que a Adriana Araújo era a Adriana dos Santos Araújo, né, que não tinha nada, e ela era a pessoa que, quando não tinha passagem de ônibus, ela que dava ali, tirava 5, 10 reais, deixava ali para poder ir para a semana. Então, assim, ela sempre foi uma pessoa que sempre estava disposta a me ajudar. Eu ia falar, Cláudia, você tem? Ela, toma aqui, sabe? E hoje, graças a Deus, como você viu, você já esteve lá na minha casa, fiz uma casa para ela, uma casa parecendo uma casa de boneca. Acho que da mesma forma que eu queria agraciar minha mãe, eu fiz isso por ela, né? Como se fosse uma minha mãe. E aí consegui, né? Consegui arrumar todas as 3, 4 casas que hoje a gente tem, né? Consegui, como eu tinha dito, acho que se eu fosse rica, com certeza era um dos motivos eu não estaria morando no Alto Saldanha. Não porque é ruim, mas sim porque a gente sempre vem buscando a nossa melhorias, né? E graças a Deus comigo não é diferente. Apesar de não ter conseguido isso ainda, mas eu estou lutando, estou com a mesma intensidade, com a mesma vontade de buscar, né, realmente essa transformação financeira na minha vida. Vamos de novo para os altos e baixos. E pronto, a Diana conseguiu voltar para o boxe olímpico, a Diana conseguiu voltar para a seleção, né? Participou de todo o campeonato, lutou, acabou não vencendo, não medalhou. A Diana retorna para Salvador. Lógico, vem a frustração, até porque a gente faz todo um preparo, né? E atleta de alto rendimento, eu lógico, até passei a observar por causa de você no caso, eu vejo o sofrimento que é para tirar peso, para se manter no peso e tal, e aí volta frustrada e tal. E eu me lembro que teve um período da sua vida, no caso, que você passou uma dificuldade financeira. Eu me lembro que você perdeu o patrocínio. Eu perdi tudo, né, Léo? Perdeu logo o patrocínio. E eu me lembro que ainda tentaram tirar o seu carro. O patrocínio tirou o seu carro. Eu me lembro que você teve que
correr atrás para comprar o seu carro do patrocinador, né? E aí me conte um pouco, vamos falar um pouco sobre essa fase da sua vida. Léo, como... Rapidinho, mais uma pontuação. E eu me lembro que eu nem tava sabendo, mas saiu no jornal. A medalhista, única medalhista no boxe feminino brasileiro, Adriana Araújo, está rodando Uber para sobreviver. Vamos falar um pouco sobre essa fase. Bom, isso aí foi logo após o Rio 2016, né? Como você acabou de falar, automaticamente acabou as Olimpíadas. No Brasil acontece muito isso. Imediato também os patrocinadores se retiram, principalmente com esses atletas que não obteve realmente o resultado esperado, né? O qual eles investiram. E comigo não foi diferente. Aí acabei perdendo todos os patrocínios, né? Tanto o particular, que era a Nissan e tudo mais, e também o governamental, que era o Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio, né? O qual que realmente era o master que ajudava muito mais com as minhas obrigações. Automaticamente também, no ano seguinte, em 2017, eu migrei para o boxe profissional, que era onde o qual achava também que ia ter uma grande visibilidade, até mesmo por ter sido medalhista no boxe olímpico, né? E também porque o boxe profissional é o esporte que mais paga. Hoje, o maior atleta que recebe o valor mais alto no mundo é o Floyd Mayweather, que é do boxe profissional. Então, particularmente, né, ia ter realmente um retorno melhor no boxe profissional, o qual eu já queria ter passado há muito tempo, já queria passar desde logo após a medalha de Londres, já era o interesse de ter passado o profissional. Mas segurei, né, alguns tempos, até mesmo porque eu queria disputar o Rio 2016, mas consegui passar em 2017. Com isso, juntamente com o professor Dória, a gente fechou uma equipe, né, um empresário, que na verdade era advogado, porém um empresário, e outra pessoa também que acabou investindo, né, no meu debut, que a gente fala, na minha estreia no boxe profissional, e ali achávamos que ia ter realmente uma grande mudança, né? Então, particularmente, a minha questão técnica, eu era uma das atletas dotada para ser campeã mundial rápido, né? Até mesmo o porte físico, isso ia ajudar muito no boxe profissional. Resumindo, lutei, fiz a primeira luta, né? Fui campeã, fiz a estreia em São Paulo mesmo, fui campeã no boxe foi U, que é a promotora. Cara, acho que da segunda luta diante, já começou aí o tormento novamente. Eu já vi que 2, 3 meses já que a gente tinha tentado aí fechar negócio, negociar tudo, que ia ter patrocínio e tudo. Resumindo, acabou não vindo nada, não tendo nada, né? E as contas vinham. As contas vinham, as contas não deixavam de chegar, né? Precisava comer, precisava se alimentar, precisava se locomover. E com isso eu tive que optar aí e também trabalhar. Ou trabalhava, né? Ou treinava e passava fome dentro de casa. A questão do carro é patrocinada pela Nissan. Como eu não fui medalhista no Rio, a Nissan exigiu que esses atletas pagassem aí 33% do valor do carro. E aí foi aquele desespero, como você sabe. Foi aquele desespero. Correr atrás, eu não tinha o valor que eles pediram na época, e ali eu não queria desfazer do carro, não por questão não por vaidade, né? Mas sim, era um benefício muito importante para mim, até mesmo para eu poder me locomover com o meu treinamento, meu trabalho tanto técnico como físico, a fisioterapia. Então necessitava, e hoje o carro é algo que realmente necessita, né? É algo que a gente realmente é necessário a gente ter um carro dentro de casa, claro, para um todo. E aí, cara, foi que conversei com um, conversei com outros, que você também foi até uma das pessoas que eu conversei. E aí veio essa ajuda, né? Essa ajuda chegou, consegui esse dinheiro, paguei, né, esse carro. E 2 meses depois eu consegui pagar também o empréstimo que eu tinha pegado na mão dessa pessoa. E assim, né, foram realmente também momentos muito difíceis e tristes, cara. Como eu tinha dito, eu achava lá atrás que com a questão da medalha olímpica, né, muitas coisas iam mudar. Principalmente essa questão financeira.
No início eu até não questionava tanto, porque eu sabia que, pô, eu não tenho um resultado de expressividade, então eu não vou exigir tanto essa questão aí de patrocínio. Eu sei que uma hora vai chegar, uma hora ele vai vir, e vai vir com força. Mas não, cara, acho que infelizmente, é como eu acabei de falar, ser atleta no Brasil é muito difícil. Você mais do que nunca tem presenciado isso na minha vida aqui. Muitas vezes a gente já citou, muitas vezes eu citei pra conversar com você, melhor, conversar não, desabafar, né? Esses momentos difíceis que eu tenho passado. E aí eu acabei quase, mais uma vez, abrindo mão nessa questão de lutar, né? Foi onde eu optei aí correr atrás da minha vida pessoal, que era trabalhar, e surgiu a oportunidade de rodar Uber, né? Passei a rodar Uber e a dar aula personal. Eu já tinha já uns 2, 3 clientes, né? E ali era o meio que eu tinha para poder juntar uma grana para estar pagando as minhas contas, as quais chegava, né? E na questão de rodar Uber, Léo, pra mim foi meio punk, porque não esperava, né, cara? Eu não esperava estar passando por aquilo, mas eu acho que é isso que sou, é isso porque eu sou Adriana Araújo. Eu acho que porque eu sou uma pessoa que eu sempre procurei olhar pra frente, né? Eu sempre botava dentro de mim que era um momento que difícil que eu tava passando, que mais uma vez eu ia superar e ia dar a volta por cima. E assim eu fiz, com dor no coração, rodei durante 6, 7 meses, passei algumas situações difíceis rodando Uber e outras situações inusitórias, né? Onde as pessoas me reconheciam, né? Muitas pessoas também me parabenizavam pelo feito que eu tinha feito, né? Então assim, resumindo, eu era uma pessoa realmente vista, a medalha tinha me dado visibilidade, mas não tinha me dado realmente um fator financeiro realmente É o retorno merecido, né? né? É porque algo que eu estava observando durante a conversa é que a mulher continua sendo injustiçada no Demais. esporte, mesmo dando resultados maiores que os dos homens, né? Demais. Isso não é só aqui, Léo. A gente vê isso também nas atletas norte-americanas. Eu vi uma corredora, não esqueci o nome dela, passa também, tem uma das grandes corredoras de velocista, né, que fala no atletismo, e ela passa essa mesma situação no diferencial, onde o homem recebe muito mais que a mulher, onde ele faz os mesmos trabalhos, os mesmos exercícios, as mesmas corridas, e o cara recebe mais do que a mulher. E infelizmente aqui no nosso país, que é tão machista e preconceituoso, não é diferente, né? Eu continuo ainda nessa luta, mas é um fator que isso nunca me fez desistir, ao contrário, foi o simples motivo de força para poder ir em busca. E eu sei que esse momento ainda não chegou, Léo, nessa mudança financeira, mas eu sei que vai chegar. Estou trabalhando por isso, para isso, como eu tinha dito, foram 6 meses rodando no Uber, e durante esses 6 meses foram um momento que realmente eu pensei em desistir, pensei em parar. Nossa, passava tanto filme na minha cabeça. E aí foi que surgiu uma nova oportunidade. Uma pessoa que hoje é uma minha amigona, amiguíssima minha. Eu fui fazer um fórum de esporte, que eu, a Verônica, que é atleta paralímpica, Rafaela Silva, que é atleta do judô, e eu, que foi aqui em Salvador. Eu fui convidada pela Secretaria do Esporte. Cara, e aí eu comecei a falar, né, em relação ao esporte, da minha vivência esportiva e tudo. E aí, na época, a Olivia Santana era a secretária, né, do esporte. E aí, quando acabou o fórum, eu tinha dito à secretária dela que eu precisava falar com ela. Na verdade, o intuito de falar com ela era expor a minha situação, de ver de que forma o Estado ia me ajudar. E aí eu sentei com a secretária e ela, e eu comecei a falar com ela, e na verdade a secretária, que já tinha descobrido tanta coisa da minha vida, já sabia coisas da minha vida que eu nem sabia, cara. Ela procurou ver quem era eu. Então assim, tomou a minha vida pra ela, aquela situação pra ela, e aí acabou me ajudando com aquela situação. Foi ali que ela conseguiu pra mim um patrocínio, na época foi da Bahia Gás. Eu consegui novamente um patrocínio. Esse patrocínio não era muito, mas foi o suficiente para eu me retomar e dar a volta por cima. E aí foi o suficiente para eu poder pagar o meu técnico, para poder ter o que comer em casa e ter a tranquilidade de pagar minhas contas e voltar a treinar. E aí surgiu também a oportunidade do Box for You me chamando. Resumindo, Léo, de lá para cá, isso foi início de 2018,
essa minha volta eu consegui ser campeã continental, fui campeã mundial silver ano passado, fiz a defesa agora dia 29 de fevereiro. Hoje eu sou ranqueada a disputar o título mundial linear, que é o título principal, que está com a americana. Sou a quinta do ranking e segunda da WBC, que é a maior organização do mundo. Adriana Araújo. Exatamente. Adriana Araújo, eu acho que eu transformo esse nome Adriana Araújo em uma pessoa de superação, de força. Apesar de eu, em toda a minha carreira, em toda a minha vida, sempre foi através de dificuldade, e hoje não está sendo diferente, mas eu sempre aprendi uma coisa na minha vida, Léo. Colocar Deus na minha frente, sabe? E ser forte. Forte, apesar que você me conhece, você sabe que essa pessoa dura, transparentemente que apresento, mas há uma pessoa emocional, uma pessoa... Demais. Eu acho que você é tão emotiva a ponto de acabar sendo prejudicada muitas vezes no que diz respeito à relação com outras pessoas, né? É até algo que é importante falar, porque quando a gente te conhece, a primeira vez que a gente te vê no caso, principalmente porque o atleta, né, de luta, ele já passa aquela imagem de ser agressivo, de ser... E tipo, eu te conheço há mais de 10 anos, e lógico, com todas as ressalvas, porque todo mundo tem defeitos no caso, é importante pontuar as qualidades extremamente positivas das pessoas, e quando a gente passou a ter uma relação mais próxima, a ponto de um frequentar a casa do outro, de sairmos juntos e tal, a gente percebe a Adriana Araújo doce, meiga, muito mais, carinhosa, extremamente mulher, né? É importante deixar claro, extremamente mulher. Exatamente. Entendeu? E quando eu falo mulher e na necessidade de deixar isso claro, eu estou pontuando todas as questões, porque a mulher, principalmente pelo fato de ser mulher e preta, tem que ser mais forte 10 vezes. Quem não conhece Adriana Araújo, ser humano, eu espero que você tenha a oportunidade de conhecê-la, porque é uma pessoa fantástica, extremamente emotiva, muitas vezes prejudicada pelo fato de ser extremamente emotiva. E verdadeira. Muito verdadeira. É como eu falei, o estereótipo às vezes assusta no caso, porque vocês veem primeiro a lutadora, depois vem uma mulher musculosa e tal, mas é uma pessoa com um coração maravilhoso, que tem defeito como qualquer outra pessoa, mas é isso, Adriana Araújo. Geralmente realmente acontece isso, né? A galera vê a questão da aparência, pô, é lutadora, nossa, deve ser ignorante, deve ser isso, aquilo, outro, mas hoje em dia eu tenho grandes amigas, várias amigas, né, que antigamente pensavam assim dessa forma, e hoje se vê, né, a pessoa da Adriana Araújo, uma pessoa realmente doce, amiga pra caramba, entendeu? Companheira. E o principal, acho que a questão de ser verdadeira, né? Isso é muito bom pra quem é verdadeiro também, porém muito pra quem não é de verdade, né? Mas enfim, essa é a Adriana Araújo, uma pessoa guerreira, uma pessoa que sempre tá lutando. E o principal, Léo, eu nunca peguei a questão da dificuldade, a questão do preconceito, sabe? E abafei ou tampouco me esconder atrás de tudo isso. Eu sempre usei tudo isso como um artifício de força, um alimento de inspiração para eu me encorajar e ir em busca, sabe? Das minhas grandes conquistas. E digo mais, essas aqui não são muito poucas, tanto na minha questão profissional como também nas minhas realizações pessoais. Essas são muito poucas. Eu sei que está vindo coisas ainda pela frente aí. Estou trabalhando para isso e eu tenho certeza. A dificuldade está aqui, sempre coloquei ela aqui de lado, entendeu? E usar a coragem, a vontade de vencer na vida, de estar sempre se superando. Hoje, se você me fizer uma pergunta, Léo, mesmo com toda a dificuldade que eu já passei, mesmo que o meu esporte não me trouxe ainda os benefícios financeiros, o qual eu sempre quis. Se você merece. Exatamente. Se eu estou satisfeita, eu posso te garantir e dizer assim, que eu sou uma pessoa realizada com tudo que eu já fiz na minha vida, sabe? Totalmente realizada. É uma coisa que, graças a Deus, não tenho frustrações em relação à minha vida profissional e pessoal. Ao contrário, como te disse, toda a minha história aqui, toda a minha carreira, ela foi feita
bastante dificuldade e graças a Deus eu tenho o costume de falar e dizer que eu sou muito foda, sabe? Você é foda. Por ser preta, negra, preta, favela, por ser lésbica, por ser a porra toda e mesmo assim sair desbravando o mundo e mostrando o que a Bahia tem de bom, o que o brasileiro é, entendeu? O que uma baiana é de verdade. Guerreira, com a potência imensa de buscar as suas conquistas. Então assim, eu tenho esse costume de dizer assim, que eu sou foda. Parabéns. Então, galera, Drica, mais uma vez te agradecer, amor, viu? E aí estamos agora aqui com a nossa psicóloga maravilhosa, Aline. E a Aline vai falar um pouquinho sobre o que ela ouviu, sobre o que ela conseguiu entender sobre a vida de Adriana. Enfim, Aline, fique à vontade, viu? Mande ver seu momento. Pronto. É uma história assim e tanto, né? Uma história de vida muito valiosa, que traz pra gente muitos ensinamentos. E aí fazendo um parêntese bem grande assim sobre a questão de ser mulher, que é algo assim que dá muito orgulho, dá muita esperança, né? Porque são muitos obstáculos, né? São muitos desafios, dos quais a Adriana representa muitas mulheres, né? Aqui na nossa cidade, que é uma cidade, é a cidade mais preta fora do continente africano. Então tem muitas coisas, muitas histórias, muitos elementos que se eu acho que eu passasse aqui, a gente ia passar muito tempo falando a respeito. Mas uma das coisas que me chama a atenção e que as pessoas têm uma vontade de vencer na vida e muitas vezes não querem pagar o preço por isso, né? Quando eu falo pagar o preço, não é algo que seja muito pesado, mas hoje em dia as pessoas não querem ter o sucesso e não querem passar por determinados desafios. Hoje a gente fala assim, sofrimento, porque tem que sofrer, porque a vida é difícil. Mas você está tentando e chegar num lugar melhor na sua vida, com certeza você vai errar, com certeza você vai fracassar, porque isso faz parte do ciclo da vida, né? Desde que nós nascemos. Então o que eu vejo da vida de Adriana é que em nenhum momento ela se coloca como vítima, né? Sabendo de todos os desafios, vivendo num país, vivendo num mundo machista, patriarcal, né? Onde ela foi colocada em prova todos os resultados dela, que são incontestáveis e que são vistos, são resultados públicos, então não é nada que é escondido. Mas ainda assim, são colocados muitos obstáculos, ou seja, ela sempre tem que provar, sempre tem que provar. E o interessante é que as pessoas precisam entender da história do outro, é que você precisa se colocar no lugar de que forma? Se eu quero chegar em algum lugar, pelo menos tem alguém me mostrando que existe um caminho para percorrer. E que esse caminho eu vou encontrar o quê? Desafios, né? Então, se estar no lugar onde se tem uma condição sexual que é muito questionada, mas se precisa viver, porque faz parte dela, ela sente que dessa forma é a forma que ela busca a felicidade dela, como ela se sente enquanto mulher, enquanto ser humano, né? Então isso já, esse fator é algo que já traz na vida dela uma certa preocupação que não deveria existir, porque é algo natural. Ser mulher preta, que não tem aquele padrão, que não vai chamar aquele patrocinador, né? Mas e o resultado? O que é que se realmente quer de um esportista? Se quer o resultado. E é o que ela se propôs a fazer o tempo inteiro. Se propôs e se propõe, né? Que é uma outra coisa muito interessante, que assim, a carreira dela não parou, a vida dela não parou. Então, é bastante, como é que eu posso falar, rico, né, essa experiência de Adriana. E tem mais uma coisa, né, que a gente se exige muito, que é essa questão racional e emocional. Eu tenho certeza de que todas as decisões dela vieram de um sentimento, né? Primeiro o sentir e depois o pensar como fazer, como realizar. Então, sentido, né? Dar uma casa para minha mãe, dar uma casa para o irmão, estar com a pessoa, né? Ter um casamento, ter uma vida a dois, ter uma carreira. O sentimento vem em primeiro lugar, né? Precisa sentir, precisa assumir
o que se quer, que é o que ela faz o tempo inteiro, quando ela fala em ser verdadeira, que é algo que ainda hoje causa estranheza para as pessoas, né? Como ela falou, as pessoas que são de verdade, eu sou atraída pelas pessoas que são de verdade e são poucas. Não que ela só fale a verdade, todos nós sempre temos falhas, né? Mas o ser de verdade é assumir de fato que é algo que a mulher cada vez mais tem que recuperar. Assumir os seus desejos. Já falei isso aqui no outro momento, mas é muito importante falar do que é imprescindível para que a sua vida seja fluida, para que a sua vida seja diferente das outras e seja a melhor. Então ela assume, né? Ela assume o relacionamento dela, por isso que é feliz, por isso que o relacionamento dela tem frutos, né? No momento em que mais ela precisou, ela estava com o relacionamento dela vivendo plenamente, assume, né, o ônus de ter falado o que ela estava sentindo no momento em que ela precisou desabafar e colocou em risco a carreira dela. Mas isso é algo que ela não vai escrevendo e premeditando, é simplesmente sentindo e vivendo, né? Como ela colocou de uma forma muito brilhante, é que ela não se arrepende. Por que você não se arrepende? Porque você faz escolhas o tempo inteiro. Porque a gente não pode ficar refém do julgamento das outras pessoas, né? Porque julgado sempre vamos ser. Então é isso. É uma história muito profunda. Poucas e que me palavras emociona, bem resumida. E que me emociona bastante, até pelo fato de estar aqui no lugar de psicóloga, mas aqui no lugar de psicóloga também tem alguém humana também, e que vibra muito com essa história de mulheres guerreiras, que me inspiram também, né? E o que a gente precisa fazer cada vez mais é se olhar, sabe? Se olhar com mais amor, se olhar com mais fraternidade, independente de todas as nossas condições. Porque dentro do que está acontecendo agora no mundo, o que a gente precisa realmente é se olhar, é se pertencer da forma que nós verdadeiramente somos. E também essa questão também de nós mulheres, a questão do apoio, um apoiar as outras. Né? Eu, na minha época, eu não tive esse apoio. Então, hoje as coisas estão sendo bem vistas da forma que está sendo, nós mulheres temos sim que apoiar a outra, sim. Ajudar, levantar, dar a mão umas às outras. Muito bom, eu adorei esse resumo dela em relação à minha pessoa e realmente, com certeza, eu me enquadro nisso. Muito obrigado mais uma vez. Venha de soquinho. Não posso te dar um abraço, infelizmente. A distância, né? Mas você não tem noção do quanto você tem somado para esses nossos bate-papos. Galera, então é isso aí. Adriana Araújo, Aline. Valeu, galera. Psicóloga. Maravilhosa. E tamo junto. Até o próximo aí que tem coisa ainda, viu? Se você gostou, like, se inscreva, comente, compartilhe, mande pra pessoa e faz. Isso aí que o Marcos falou. E ó, pessoal, se você também me siga aí no Instagram, tá? Vou botar. Vai dar tudo, vai dar tudo. Já vou botar tudo.